Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa segunda aula de estatística básica. Então, deixa eu botar logo a transparência aqui para a gente iniciar a aula de hoje. Então, continuando, né? Na aula passada nós vimos alguns aspectos básicos da estatística básica, né? Alguns conceitos básicos. Agora vamos entrar em medidas descritivas. Então, na estatística descritiva, a questão fundamental é descrever os dados obtidos em um estudo. Então, esse é o ponto principal da estatística descritiva. É descrever os dados obtidos em um estudo. Mas como podemos fazer essa descrição? Então, como é que a gente faz isso, né? Então, quando temos dados quantitativos, podemos apresentá-los na forma de valores numéricos, denominados medidas descritivas. Então, medidas de tendência central. Então, nós temos as medidas de tendência central ou de locação e temos também as medidas de dispersão ou de variabilidade. Então, são essas duas medidas que a gente vai estudar na aula de hoje, né? As medidas descritivas, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central já são bem conhecidas pela gente, né? Mostram o valor representativo em torno do qual há uma tendência de agrupamento dos dados com uma maior ou menor frequência. Ou seja, qual a finalidade dessas medidas? Elas sintetizam em um único número o conjunto de dados observados. Além disso, elas mostram o grau de afastamento dos valores observados em relação ao valor representativo, ou seja, aquele que aparece com maior frequência. Então, ou seja, o que é mais importante dos dados? Essa é a medida de tendência central. Então, entre as medidas, há duas que são bastante utilizadas em estatística, que é a média aritmética simples, que todo mundo já conhece, né? E a mediana. Então, média aritmética simples. Então, o que é? É a principal medida de tendência central, por isso que todo mundo ouve falar o tempo todo, a média aritmética simples. É frequente ouvir falar sobre a renda média de uma população, a idade média de um grupo de pessoas, a altura e o peso médio de um conjunto de crianças. Então, vira e mexe, a gente escuta esse tipo de fala, né? Então, como calcular a média aritmética de um conjunto de dados? Então, garanto que todo mundo já fez isso, né? É bastante simples. Basta somar os valores de todos os dados observados e dividir o total obtido pelo número de observações. Então, bastante simples. A fórmula, nós usamos essa fórmula, né? O x médio, que significa a média, é igual ao somatório de todos os x, ou seja, todos os dados, sobre n. Eu vou botar logo aqui uma observaçãozinha aqui. Deixa eu escrever aqui essa observaçãozinha. Esse x médio também a gente pode representar também em muitos livros, essa letra grega mi, significa média. Não é u, não, é um mi, viu? Uma letra grega mi. Então também pode ser usada no lugar do x com a barra. Então, onde o x barra significa valor médio da amostra, ou mi, que é o valor médio da amostra. O xi são os valores de cada observação da amostra, cada elemento da amostra. N é o número de observações da amostra. Exemplo. Então, vamos lá, um exemplo. Sabendo-se que os acidentes de trabalho na construtora A, durante 7 anos, foram de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 acidentes. Então, o problema é determinar a média de acidentes neste período ocorrido na construtora A. Deixa eu ver se eu fiz esse cálculo. Fiz.
Então, está aqui. Então, a média vai ser o somatório de cada elemento desse e o somatório dividido por n, que é o número de anos, né? Então, 10 mais 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12, dividido por 7, que é o número de anos, nós temos que a média dá 98 dividido por 7, que é 14 acidentes em média. Então, nesse período de 7 anos, a média de acidentes nessa empresa, nessa construtora, foi de 14 acidentes de trabalho. Então, é uma coisa a se pensar, né? A fazer análise, né? Para poder melhorar esse índice, né? Então, observe que apesar de ter um ano que só foi 10, teve um ano que teve 18 acidentes de trabalho, né? Então, tem que ficar atento a isso. Mediana. A mediana é o valor central de um conjunto de informações, apresentado em ordem crescente. Então, enquanto que a média eu somo e divido, eu tiro um valor ali médio do que está ocorrendo, a mediana é o valor central, acabou-se. Então, caso o conjunto tenha um número par de dados, a mediana é a média aritmética dos dois valores que ocupam a posição central dos dados ordenados. Então, imagine o seguinte caso. Então, eu tenho esses dados aqui. 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, quem é o centro aqui? Então, não tem como eu dizer que 3 é o centro, porque eu tenho 3 elementos aqui, depois de 3, e só 2 antes de 3. Se eu digo que o 5 é o centro, antes de 5 tem 3 e depois de 5 só tem 2. Então, para eu ter o elemento central vai ser a média desses dois elementos aqui, de 3 e 5. Assim, minha mediana, o símbolo é M, M de mediana, vai ser 3 mais 5 dividido por 2, que é 4. Então, se a gente está vendo alguns elementos aqui da empresa, a mediana é 4. A mediana é 4. Então, é um elemento central. Então, nós tínhamos medida de... Nós estudamos as medidas de tendência central. Então, as medidas de tendência central, nós vimos agora, a média e a mediana, né? Que ficam em volta do centro, né? Valores mais importantes dos dados, a gente considera o centro, mas nós temos também as medidas de dispersão. São medidas de dispersão. Em geral, a dispersão dos dados é chamada de variabilidade. Então, também, em estatística, é muito importante entender a variabilidade. Não? Então, as principais medidas de dispersão são amplitude total, variância e desvio padrão. Também todo mundo, acredito, que já ouviu falar desses termos, né? Amplitude total, variância e desvio padrão. A mais simples é a amplitude total. O nome já diz, né? Para um conjunto de observações, de x1 até xn, a amplitude total corresponde à diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, isso é amplitude total. É só pegar o maior menos o menor. É a diferença entre o maior e o menor valor. Então, a fórmula é bastante simples. É só amplitude total, o símbolo é AT, é o ponto máximo, o x máximo, menos o x mínimo. Então, bem simples essa medida de dispersão. Exemplo, vamos supor que um técnico tenha coletado os seguintes dados sobre a idade de 10 ex-funcionários de uma construtora com dependência para a realização de algumas atividades da vida diária. Ou seja, então um técnico quis estudar, a empresa quer estudar se os aposentados dessa empresa têm algumas sequelas, combinações de sequelas, para poder entender como melhorar
a situação de trabalho desse funcionário dessa empresa. Então, ele pegou 10 ex-funcionários, né, 10 funcionários que já se aposentaram da empresa, para fazer esse estudo, né, verificar a dependência para a realização de algumas atividades na vida diária. Então, a idade esses funcionários eram 66 anos, 69, 71, 70, 82, 88, 85, 83, 74, 76. Né? Então, ele pegou essa amostra aí. Então, qual é o cálculo? Eu olho. O ideal é sempre colocar na ordem crescente, depois que pega os dados, coloca na ordem crescente para pegar o maior menos o menor. Mas a gente pode visualizar aqui, né? Olhando aqui, qual o maior valor? 88. 88 é a maior idade. E a menor idade, qual é? 66 é a menor idade. Porque aqui não está na ordem crescente, né? Aqui poderia botar 66, depois 69, depois 70, depois 71, depois 74, 73, 82, 83, 85, 86. Então, organizava em ordem crescente primeiro os dados, para depois pegar a amplitude, que é só maior valor menos o menor valor. Então, 88 menos 62 deu uma amplitude de 22 anos. Então, a amplitude total dessa amostra é de 22 anos. Então, isso é interessante, porque a gente consegue ver que não é uma informação muito segura, porque existe uma diferença muito grande entre a menor idade e a maior idade. Né? Não é uma amostra muito boa quando tem essa amplitude alta. Né? Variância. Então, variância. Variância também, garanto que muitos já ouviram falar, né? O símbolo é sigma ao quadrado. Então, essa letra grega chama-se sigma. Né? Ao analisar um conjunto de dados, é possível verificar que eles se distribuem em torno da média, estando abaixo ou acima dessa média. Então, é uma distribuição que pode estar em volta da média, pode estar abaixo ou acima da média. Então, a variância é um valor que mede o grau de dispersão ou desvio dos dados em relação ao valor médio. Então, como eu disse, o ideal é a gente pegar sempre o centro, né? Sempre aquela parte mediana, aquele que pega maior, que tem a maior frequência, né? Ou seja, eu quero determinar o grau de satisfação dos funcionários da empresa, né? Então, muitos estão ali no nível 7, muitos, mas tem alguns que estão no nível 2, outros estão no nível 10. Então, o ideal é que a gente consiga mapear o que a maioria sente, né? Então, tem que ficar na média, né? Então, a variância é isso, é ver essa dispersão, ver onde é que está fugindo da média, né? Então, ela é calculada dividindo-se a soma dos quadrados dos desvios pelo total de elementos ou indivíduos analisados. Então, a fórmula é sigma ao quadrado, né? Variância. Então, variância é igual ao somatório das diferenças entre o dado e a média ao quadrado. Então, eu somo todas as diferenças do valor do dado coletado menos a média. E depois divido pelo total de elementos. Né? Lógico, eu estou calculando 100 elementos, eu vou ter 100 dados, então eu vou dividir depois por 100, né? Porque vai ser, mesmo tendo esse cálculo, vai ser 100 dados aqui. Né? O primeiro dado menos a média, o segundo dado menos a média, e depois eu divido pelo total de dados, né, coletados. Então, a fórmula é essa. É uma fórmula simples. Parece difícil, mas é simples. E o desvio padrão usa a variância como ferramenta para calcular o desvio padrão. Né? O desvio padrão também é uma medida de dispersão dos dados em torno da média, ou seja, ele indica em quanto dos dados diferem da média. Né? Ele indica quanto os dados diferem à média. Né? Quanto os dados diferem à média. É uma medida relacionada à variância, correspondendo à sua raiz quadrada. Ou seja, ele usa a variância, ele tira a raiz quadrada da variância.
Observe como é interessante isso. Deixa eu ver se eu botei um exemplo aqui. Então, desvio padrão. Certo. Antes de calcular a variância e o desvio padrão, é necessário calcular o desvio em relação à média. Estes valores correspondem à diferença entre cada valor e a média, né? Como eu falei, né? Eu tenho que ter esse cálculo aqui dentro, né? Cada valor e a média. Vamos ver um exemplo. Então, vamos dizer que essa construtora fez uma análise e observou que em uma certa obra ele gastou 155 sacos de cimento, em outra obra 160, em outra obra 168, em outra obra 142, em outra obra 165. Ou seja, são obras no mesmo nível mesmo nível, no mesmo padrão de construção, vamos dizer, uma casa de 2 cômodos popular. Então, uma obra, todas as obras no mesmo padrão de construção, porém tem essa distribuição aqui, esses dados aqui de uso, de gasto com sacos de cimento. Então, eu calculo a média. Então, a média vai ser o quê? Vou somar esses elementos aqui e dividir por número de elementos. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vamos lá. Pegar uma calculadora aqui. Ah, Maria, não trouxe calculadora. Deixa eu ver se eu botei essas informações em algum lugar. Eu botei aqui. Então, somando esses elementos e dividindo por 5, dá 156. Então, 156. Então, a média de gasto com cimento é de 156 sacos de cimento para uma construção nesse nível. Né? Então, isso é interessante para um técnico de edificações saber. Né? Se ele tem dados estatísticos, ele consegue calcular a média. Né? Não quer dizer que vai gastar exatamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas ele tem a média para ele poder calcular quanto é que ele pode cobrar para a obra. Então, chega um cliente e pergunta a um de vocês, quanto é que você cobra para fazer a minha casa, né? Você faz a planta tal, e acompanhar a construção, né? Você vai dar o valor de tudo, né? Da planta, do gasto com pedreiro, com ajudante pedreiro e com material, e você vai dar o valor. Então, você precisa saber o gasto médio, né? Você não vai usar bola de cristal para dizer, eu vou usar a bola de cristal e vou saber que eu vou gastar tanto saco de cimento. Não, você vai usar dados estatísticos, né? De outras obras que você faz ou que você tenha dados estatísticos para calcular a média de gasto numa obra, num porte que você vai fazer. Né? Então, você faz esse cálculo dessa diferença, né? Do dado com a média. Então, 155 menos 156. Isso dá igual a menos 1. O outro, 160 menos 156. Isso dá 4. O outro, 158 menos 156, isso dá igual a 2. O outro, 142 menos 150, 156, 156, 156, isso dá igual a menos 14, né? E 165 menos 156, isso dá igual a 9. Então, eu fiz essa diferença, esse cálculo dessa diferença, porque eu vou precisar usar aqui no desvio padrão, né? E aí, agora eu faço o quadrado dessa diferença, né? Porque eu preciso aqui, o quadrado de cada diferença para depois somar, né? Usar o somatório, né? Então, menos 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16, 2 ao quadrado dá 4, e menos 14 ao quadrado dá 196, 196, e 9 ao quadrado dá 81. Somando isso tudo aqui, né? Deixa eu ver, esse aqui eu não preciso somar, vou somar isso aqui. Então, esse somatório aqui
quadrado, né? De xi menos a média ao quadrado, esse somatório aqui vai dar, deixa eu ver se eu fiz essa conta. Maria, não sei, tem que fazer aqui agora. Então, vou fazer aqui agora, né? 4 com 6, 10, 10 com 11, 11 com 12, 12 com 6, 18. Vai a 1. 1 com 9, 10, 18. 18 com 1, 19, vai a 1. 298. Então, 298 é essa soma aqui, né? Então, eu pego as somas, né? Eu faço a diferença, elevo ao quadrado para depois somar. E aí, venho para a fórmula, né? A fórmula é apenas a raiz quadrada desse valor, 298, dividido por 5, né? O número de elementos, 1, 2, 3, 4, 5. 298 dividido por 5. E aí eu tenho o resultado. Deixa eu ver se eu botei o resultado. Não, não botei o resultado, não. Ave Maria, não é uma divisão exata. Não é uma divisão exata. Deixa eu ver aqui. Não é uma divisão exata. Então, isso aqui vai dar o desvio, a variância dá 59,6. 59,6. Né? De novo, eu acho que eu vou ter que voltar, né? Eu acho que eu saí. Não saí não. Ainda bem. Então, vamos lá. Voltando para cá. Na realidade, eu queria a variância. Então, a variância é sigma ao quadrado igual a esse somatório xi menos mi ao quadrado, tudo isso sobre n, que deu 298 dividido por 5, e dá, já esqueci quanto é que dava, 56. Deixa eu anotar aqui. 298 dividido por 5. Eu estou sem calculadora aqui. Eu vou manter isso aqui. Estou sem calculadora, dá 59,6. Então, 59,6. 59,6. 59,6. Então, veja que tem uma variância de 59,6. Mas o principal mesmo é o desvio padrão, né? O principal mesmo é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, então essa foi a variância, né? 59,6. E o desvio padrão eu tiro a raiz disso, né? Que dá 7,72. Então, o desvio padrão dá 7,72, né? Que é o desvio padrão, nada mais é do que a raiz quadrada da variância, né? Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 59,6, que é igual a 7,72. Então, observe que para um universo de
150 no 142 mínimo, no máximo 165, é uma variância aceitável, né? 7,72, né? Ou seja, dá menos de 10%, né? Para mais ou para menos, né? Então, o estudo disso é que vai fazer com que você otimize, né? O seu trabalho, né? E aí você possa otimizar os serviços da sua empresa, né? O seu trabalho, para que você tenha maior ou menor lucro, né, possível. Então, o importante de se entender bastante essas medidas, né, média, mediana, variância, desvio padrão, amplitude máxima, amplitude total, né, é você conseguir equacionar melhor o seu serviço, você ter uma previsibilidade de quanto esse seu trabalho vai render para você ou para a sua empresa, né? Então, é importante o entendimento. Então, isso aí volta ao assunto da aula passada, né? A importância do entendimento de estatística para o técnico de edificações, você conseguir quantificar o seu ganho através disso, né? Então, você tendo essa variância, esse desvio padrão, você pode focar em reduzir essa variância, reduzir esse desvio padrão, para que você, reduzindo, você otimize seu lucro, né? Porque uma variância de, vamos dizer, de 7,77 para baixo, né? Pode até ser interessante para você, né? Porém, uma variância dessa para cima já não é tão interessante. É como se você perdesse quase 10% do seu lucro só com a parte do cimento, né? Só na parte do cimento. Então, é muito importante ter esse estudo para você poder equacionar esses dados e ter um melhor aproveitamento do seu trabalho, né? Então, foi isso aí, pessoal. Então, menos de 30 minutos dessa aula, e com essa aula já dá para fazer umas questõezinhas, né? Então, já vou botar umas questõezinhas para vocês se divertirem, e a gente vai fazendo isso. Aos poucos a gente vai botando questão, que eu acho mais interessante assim, do que dar uma apostila para vocês estudarem e depois fazer, e com essa apostila fazer questão, porque aí eu estaria focando na nota de vocês e não na aprendizagem. Eu prefiro focar na aprendizagem do que na nota. Então, até a próxima videoaula, e aí eu já coloco também umas questõezinhas para vocês se divertirem. Valeu, pessoal.